Olá, no programa de hoje, as perspectivas para o fim da escala 6 por 1 no Brasil. Plataforma de campanha vitoriosa nas eleições municipais, alvo de PEC em tramitação no Congresso e pauta em audiência pública recente da Comissão do Trabalho da Assembleia, o tema tem ganhado musculatura junto à classe trabalhadora e desperta divergências nos meios político e empresarial. As nuances presentes na discussão e a importância dela para o país. Eu converso com o vereador eleito pelo PSOL no Rio de Janeiro e fundador do movimento Vida Além do Trabalho, Rick Azevedo. Rick, um prazer recebê-lo no mundo político, seja bem-vindo. Muito obrigado. Rick, o quanto o movimento Vida Além do Trabalho, que foi idealizado por você, teve de influência das suas próprias vivências e quando e como ele surgiu? Marco, primeiramente é um prazer estar aqui. O movimento VAT, ele surgiu de uma demanda urgente, de uma demanda que veio da minha dor de 12 anos na escala 6 por 1. Em 13 de setembro de 2023, eu soltei um vídeo denunciando e reclamando da escala 6 por 1. Esse vídeo viralizou e após a viralização, eu criei uma comunidade no WhatsApp e pedi para as pessoas irem até lá para a gente se organizar. Então, a princípio, foi de uma dor pessoal minha, que automaticamente foi atendida por outros trabalhadores que também sofrem o mesmo que eu já sofri. Então, o movimento VAT ele foi iniciado por mim, através da minha dor, mas depois ganhou força de toda a classe trabalhadora que estão na escala 6 por 1, mesmo que não estão na escala 6 por 1, mas que apoiou o movimento, porque essa luta é uma luta da classe trabalhadora. Então, o movimento VAT surge assim, de uma demanda urgente, de uma demanda que exige humanidade à classe trabalhadora desse país. Quais eram as principais dificuldades no seu dia a dia que essa escala trazia? Bom, como eu disse, trabalhei 12 anos na escala 6 por 1. Qual setor? Trabalhei no setor do comércio, serviço e varejo. Quando eu fundei o VAT, eu estava trabalhando em farmácia, mas já trabalhei em farmácia, call center, shopping, posto de gasolina, supermercado. Então, assim, já trabalhei por todo o comércio, varejo e setor de serviço, em shopping. Então, veja bem, essa escala, ela tira a sua humanidade. Você não tem direito à vida. Quem trabalhou e quem trabalha sabe do que eu estou falando. Eu tranquei, por exemplo, 3 faculdades. Tentei cursar 3 faculdades e não consegui devido à escala 6 por 1. Porque além da escala 6 por 1, normalmente quem trabalha nesse modelo de trabalho ganha salário mínimo. Então você não tem tempo e você não tem dinheiro. Como é que você avança? Então as minhas dificuldades sempre foram me formar, ter uma vida pessoal de sucesso. E aí eu tive burnout, depressão, ansiedade. Eu hoje sou uma pessoa que eu adquiri uma tremedeira devido ao trabalho em excesso com o público. Então tive vários problemas de saúde. Quando eu fiz esse vídeo em 13 de setembro de 2023, que eu soltei na internet e eu fundei o Movimento VAT, eu estava com burnout, eu estava com depressão. Então surge dessa dor, surge dessa revolta, onde 12 anos na escala 6 por 1 me tirou o direito à vida, me tirou o direito a ter família, a ter lazer. Nas últimas eleições municipais, você foi o vereador do PSOL com menos investimentos e mais votos no Rio de Janeiro. Havia desconfianças da própria legenda com a efetividade da sua plataforma, o potencial eleitoral dela? Olha, Marco, eu costumo dizer que a política está passando por uma transição e alguns partidos, eu acho que quase todos os partidos, se recusam a ver as novas ferramentas e as novas maneiras de fazer política. Então, obviamente que aconteceu isso comigo, houve uma descrença, será se ele vai conseguir, isso é só na internet, mas de fato o movimento não é só na internet. Eu não fui para a rua só para fazer campanha. Desde que eu fundei o Movimento VAT, eu sempre fui às ruas, sem ao menos imaginar que um dia eu seria candidato. Eu ia para a rua para mostrar para a classe trabalhadora, para os meus colegas, que aquilo está errado, né? Que a escala 6 por 1 é um modelo de trabalho escravocrata, é um modelo de trabalho que não te dá dignidade. Então, a gente respondendo de forma mais incisiva, acredito que houve sim essa questão de não ter um atento com o mundo tecnológico e política, mas eu fui lá, fiz o trabalho,
reivindiquei. O número de votos te surpreendeu pessoalmente ou você sonhava com isso, assim, almejava Eu sonhava isso? com isso, porque eu passava pelo comércio pedindo voto, informando que eu era candidato, o porquê que eu era Quase 30 mil candidato, votos, né? quase 30 mil votos, e as pessoas saíam dos caixas de supermercado, dos caixas de padaria para falar comigo, e falavam, vou votar em você, não gosto de política, detesto política, não sou de direita, não sou de esquerda, mas eu vou votar em você porque a sua pauta é legítima. Então eu tinha ciência que eu iria ganhar com uma quantidade expressiva de votos. Claro que não deixa de ser uma surpresa, né? Você ser eleito no Rio de Janeiro, eu fui eleito como o candidato com o menor recurso, né? Meu voto foi o mais barato de todos os candidatos eleitos. Então foi uma surpresa, mas ao mesmo tempo eu tinha essa ciência que daria certo, porque eu sentia essa resposta nas ruas. As pessoas falavam, eu vou votar em você, eu acredito na pauta que você defende. Então, foi isso. Você já destacou, né, a importância desse corpo a corpo na campanha. Agora, e as redes sociais, né? Porque realmente você e o VAT, né, são muito Sim, ativos, né, nos sim. perfis ali. Quão importante foi essa comunicação por esses meios, né, para dar um start inicial e a coisa tomar a proporção que tomou? Olha, as redes sociais são cruciais hoje em dia para tudo, né? E não é diferente para o mundo político, para as novas reivindicações. Então eu surgi da internet, né? Eu sou uma pessoa, uma figura que surgiu na internet. Mas mesmo eu vendo a importância da internet, mesmo eu vendo a facilidade que a internet me deu para formar o movimento e para reivindicar, eu sempre tive a ciência que não dava para ficar só na internet, que eu teria que mesclar as duas coisas. Eu teria que ir para a rua, conversar com essas pessoas e depois pegar os relatos, as conversas e jogar na internet para fomentar mais apoiadores. Então, eu vejo que, sim, hoje não tem como a gente abrir mão da internet para fazer qualquer tipo de luta ou até mesmo para construir uma carreira política, mas não pode ser só a internet. As ruas continuam sendo importantíssimas. Então a gente mescla constantemente rua e internet. Antes da gente continuar nesse tema, só uma reflexão mais de fundo sua. Influenciadores digitais se tornaram um novo filão político do Brasil? Será que é possível fazer essa leitura? Não. Porque, assim, a gente teve experiência de outros influenciadores que se candidataram e não ganharam, né? Então, também não é só isso. Você tem que ter um conteúdo a mais. Sabemos sim que temos aí políticos influenciadores, né, como por exemplo aqui em Minas Gerais, que ganham só pela internet. Sabemos sim, mas não é também um fator determinante para todos. Né? Você tem que criar uma rede concreta, um conteúdo concreto, para que você de fato tenha ali um momento para construir uma carreira política. Então, eu acredito que só a internet não é suficiente, mas não tem como hoje você construir também sem a internet. Tem que mesclar. No momento seguinte à eleição municipal, né, quando o fim da escala 6x1 se tornou ali objeto de PEC no Congresso, apresentada pela deputada Érica Hilton, Sim. nós vimos políticos de esquerda e também da direita manifestarem apoio à pauta. Nesse debate, Rick, você acredita que o aspecto humanitário se torna mais relevante do que alinhamentos ideológicos? É isso que a gente prega e é isso que a gente sempre pregou, que é sobre humanidade, é sobre direito à vida. É uma PEC que também pode ser falado como uma PEC da família, para que as pessoas possam ter direito de ter lazer com as suas famílias. Mas o que eu percebi nos últimos meses, devido às nossas cobranças, devido às nossas reivindicações, devido à união da classe trabalhadora, é que outros políticos de ideologias contrárias tiveram que apoiar para não passar vergonha, porque é feio. Tá feio. Hoje em dia, não apoiar o fim da escala 6x1 é se autoproclamar explorador, escravocrata. Então, vejo que essa questão de apoiadores que a gente não esperava e que assinaram, assim, a PEC que a gente agradece, por mais que seja não, o mínimo, não passou da obrigação de, enquanto deputado federal, apoiar uma PEC que beneficia a classe trabalhadora, a gente agradece, mas acredito que isso aconteceu devido à união e às reivindicações da classe trabalhadora. O que as experiências internacionais com jornadas reduzidas de trabalho têm mostrado nos últimos anos? A gente está vendo um mundo em evolução, um mundo que está evoluindo para que a classe trabalhadora possa finalmente
trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Tivemos agora um exemplo dessa semana, por exemplo, no Japão, que é um Tóquio, país, né? né, em Tóquio, né, que é um país que não é, né, não tem nada de exemplo quando se diz relacionado a jornadas mais flexíveis, mas já estão também entendendo, seguindo a tendência mundial que uma jornada mais equilibrada é necessária e urgente. Então, já tivemos lá a questão da 4x3 para o funcionalismo público, né? E esperamos que isso chegue para toda a classe trabalhadora e não para alguns, porque a gente não quer que só um trabalhador X tenha vida e o outro não. Todo trabalhador é importante, todo trabalhador merece vida além do trabalho. Então a tendência mundial para o nosso debate aqui no Brasil é muito importante, Tem sabe? algumas experiências no Reino Unido também, Tem no Reino né? Unido, Irlanda, França, né? Então a gente tem até na nossa PEC também, a gente cita, a gente vai fazer outros estudos mais aprofundados também, a gente está providenciando algumas pesquisas, mas é isso, essa tendência mundial tem que refletir no Brasil, porque é que adoram seguir outras tendências, né? Adoram falar, os Estados Unidos, país tal, quando é conveniente para eles, mas quando é conveniente para a classe trabalhadora, aí eles se negam a entender o debate, aí se negam a seguir a tendência mundial, a seguir a tendência do globo. Então, para a gente é muito importante que outros países já estão se atentando a essa questão. É um exemplo que a gente tem que seguir. Em paralelo, né, a essa avalanche de apoios que a proposta recebeu nos últimos meses, tem também uma evidente resistência das grandes entidades empresariais brasileiras ao avanço dessa discussão. Nós vimos até campanhas na mídia, né, sendo feitas em relação a isso. Quanto essa medida custaria para essas entidades, enfim, para uma empresa? Não tenho a resposta concreta. A gente está elaborando alguns estudos mais aprofundados para que no futuro bem próximo, acredito que no início de 2025, a gente já tem esses estudos, algo mais concreto. Mas o que a gente não pode abrir mão é do debate de humanidade, né? Nenhum lucro está acima da vida humana, nenhum lucro pode estar acima da vida. Então a gente sabe sim que vai ter que ter um ajuste, a gente sabe que tem que ter um debate mais incisivo relacionado à economia, que eles tanto falam, que eles tanto se preocupam, mas o nosso debate por hora é frisar a questão humana. E aí essa questão de quanto cada setor vai perder, quanto cada setor vai ter que investir, relacionado aos pequenos empreendedores, que a gente sempre fala que há sim uma preocupação com os pequenos empreendedores, mas como eu falei nas minhas redes sociais recentemente, o fato de ser um pequeno empreendedor, o fato de vir de baixo, o fato de ser uma microempresa, não te dá o direito de explorar qualquer trabalhador que seja. E escala 6x1 é exploração, né? Está mais que comprovado que a pessoa que trabalha 6 dias para folgar apenas um dia não tem vida, não consegue ter o básico, que é vida além do trabalho. Então a gente vai apresentar esses estudos numa oportunidade mais conveniente, com uma informação mais concreta. Mas por hora é isso mesmo. Para a realidade brasileira, um meio termo entre, por exemplo, a escala 6x1 e a 4x3, já seria um avanço, pensando no que nós temos hoje? Você quer dizer tipo uma escala 5x2? É um avanço, mas não faria sentido a gente protocolar uma PEC pedindo aquilo que já existe. A escala 5x2 já existe. Por que os patrões não usam ela? Porque ela é permitida pela CLT, pela Constituição. Por que os patrões não usam a escala 5x2? Então a gente chega com um debate pedindo mais e pedindo muito, porque a gente sabe que eles já vão fazer o papel lindamente de diminuir o que a gente pede. Então você chega pedindo ali o meio termo, eles reduzem para nada. Então a gente tem que chegar pedindo muito, até porque a classe trabalhadora merece muito. E os movimentos sindicais, como é que você avalia o papel deles hoje em relação às pautas trabalhistas? Acho que tem que se atualizar, tem que melhorar. Em que aspectos? Na comunicação, de como eles apresentam as soluções, né? Porque o acordo sindical está fragilizado, né? Todo mundo sabe, não sou eu que estou informando, né? É de conhecimento geral que fragilizou nos últimos anos. Então, eu acredito que eles precisam se atualizar, apresentar soluções mais concretas, ficar mais perto da classe trabalhadora, apoiar mais as reivindicações e não apenas entender que o trabalhador odeia sindicato. Porque não adianta ficar falando que o trabalhador odeia sindicato. Não é isso, né? Os sindicatos
que tem que procurar entender o que está acontecendo. A gente está numa transição geracional, a gente está em outro momento. O que comunicava lá em 1900 e pouco não vai comunicar agora, é normal, é a tendência mundial, né? As coisas mudam, então acredito que devem se atualizar no quesito comunicação. Parlamentares, Rick, contrários à PEC, né, chegaram a propor como alternativa a regulamentação do pagamento por horas trabalhadas no Uhum, país, em um modelo aí similar ao dos Estados Unidos. sim. Que efeitos isso teria na nossa realidade? Se os parlamentares testassem esse modelo de trabalho primeiramente lá no Congresso Nacional, quem sabe a gente poderia avançar com o debate. Que tal os deputados receberem por horas trabalhadas? A gente poderia avaliar, né? A gente poderia começar esse teste pelo parlamento. Mas é um escárnio, né? Dizendo assim, para não falar outra palavra, é um escárnio, né? Querer sucatear o trabalhador mais ainda. Porque a gente sabe que os patrões no Brasil não cumprem acordos. Né? Não cumprem nem o que está na lei. Como, por exemplo, agora aproveito esse programa para dizer que nessa época festiva tem empresas fazendo escala 10 por 1. Recentemente, eu e a deputada federal Érica Hilton entramos com uma denúncia no Ministério do Trabalho, na companhia Zafre, lá de Porto Alegre, que está fazendo escala 10 por 1. Acha de muito bom tom. Então, é desses empresários que a gente está falando. A escala 6 por 1, ela é um título, ela é uma luta, mas muitos empresários no Brasil não cumprem nem a escala 6 por 1. Então, obviamente, essa proposta de pagar por hora é mais um malabarismo para sucatear a classe trabalhadora. Rick, qual a sua percepção, né, sobre as reações do Palácio do Planalto em relação à PEC? Achei fraca a fala do ministro do Trabalho, né? Não tivemos nenhum posicionamento vindo do governo Luiz mesmo. Marinho. Né? Veio do Luiz Marinho, do Ministério do Trabalho. Achei fraca, achei atrasada. Acho que se tivesse uma assessoria de imprensa, né, mais ok, não teria deixado ele se pronunciar daquela forma. É como eu estava te falando agora, o que deu certo lá em 1900 e pouco, no chão de fábrica, não vai dar certo agora. A gente está em outro momento, são novas gerações, são novos pensamentos, então, mas acredito que o governo ainda vai ter capacidade para escutar e se posicionar de uma forma mais clara, mas por hora senti fraqueza. Depois dessa manifestação inicial do ministro do Trabalho, houve algum outro tipo de sinalização, mesmo de bastidores para vocês, assim, que estão envolvidos na articulação da Estamos PEC? articulando, não temos nada concreto. Não tem. Mas um apoio mais explícito do governo ainda está no horizonte das estratégias que vocês pensam? Temos essa perspectiva. A PEC, né, já tem as assinaturas necessárias, mas ainda não foi apresentada. Por quê? Porque estamos agora no período que vai entrar para o recesso, então a gente tem uma estratégia melhor para o início do ano. Vocês entendem que seria mais fácil construir o apoio, começando ali Sim. um A início de um repercussão, ano porque a gente. legislativo? Isso, até porque a gente tem estratégia, a gente não confia no Congresso Nacional, eu confio na classe trabalhadora. A PEC teve as assinaturas necessárias devido a cobranças e às reivindicações da classe trabalhadora. Então a gente não confia no Congresso Nacional, eu não confio na turma que tem lá por sua maioria, né? A gente confia na classe trabalhadora. Então, devido ao recesso, a gente tem uma estratégia melhor para o início do ano. Então, por isso que a gente ainda está deixando como está, por hora. Uma pesquisa do projeto BRIEF do início desse mês mostrou que o fim da escala 6 por 1 tem apoio de 70% da população. Uma pesquisa ali feita com um pouco mais de 3 mil pessoas. Mobilizações de massa nas ruas, né? Já aconteceu no dia 15 de novembro. Vocês têm um calendário também, pretendem adotar isso de forma mais sistemática? Sim, esse do dia 15 foi o nosso segundo maior ato. No 1º de maio desse ano, quando protocolamos a PEC, fizemos também um grande ato pelo Brasil, um ato nacional. Vários estados e capitais foram às ruas. Agora no 15 de novembro também, no feriado de proclamação da República. A gente tem um calendário de panfletagem constante, porque a gente entende que se você não estiver se comunicando com o trabalhador, se você não for até o trabalhador para escutar e fomentar essa revolta contra a escala 6 por 1, a gente não vai conseguir avançar. E aí a gente está com outro calendário para ser montado, a gente está montando, seguindo a estratégia, inclusive, da nossa PEC também. Então, logo no início do ano, a gente tem
muitas novidades e uma delas é o nosso calendário de luta. Mas por hora seguimos nas ruas. Agora 20 de dezembro também vai ter um panfletaço de Natal, que é justamente para reivindicar o fim da escala 6x1 e repudiar as escalas criminosas, porque agora, nessa época festiva, volto a repetir, está acontecendo crimes no comércio, no varejo e no setor de serviço. Tem trabalhadores que estão sem folgar o mês inteiro. Hoje mesmo recebi um relato de um trabalhador no Rio de Janeiro, em um certo shopping, que está trabalhando do dia 1º até agora sem folgar. Isso vai folgar em janeiro. Então, além da escala 6x1, nessa época a gente tem crimes na cara dura. Então, 20 de dezembro agora, a gente vai fazer um panfletaço de Natal em respeito a esses trabalhadores que mantêm a economia girando, que mantêm a economia forte durante essas épocas festivas, mas sequer tem vida além do trabalho. Então, esse panfletaço teria caráter nacional? Vocês estão organizando? Estamos organizando, mas vai ser nacional, vai ser em mais de uma capital. A gente está fechando, a gente deve divulgar no máximo aí até segunda. E qual que é a importância, Rick, de eventos como esse que você participou, né, aqui na Assembleia de Minas, uma audiência da Comissão do Trabalho, né, também para amplificar a causa? Extremamente importante. Quero aproveitar para agradecer à deputada Bela, que teve essa iniciativa de propor uma audiência pública destinada ao povo de Minas Gerais, que é um povo trabalhador, que é um povo que sustenta este país também, que contribui fortemente para a economia desse país. É muito importante porque a gente vem aqui não falar, mas principalmente escutar a classe trabalhadora. Eu tive até que atrasar um pouquinho, porque eu não queria sair antes dos trabalhadores começarem a falar, porque a importância é essa. Os relatos dos trabalhadores vai fazendo com que a gente hoje, eu, pessoa pública, entenda que não tem como parar. A luta não pode ser recuada, que a gente não pode voltar atrás do que nós já decidimos. Então, uma audiência pública como essa, num estado tão importante como esse, é extremamente valiosa, é extremamente rica no quesito contribuição com o debate, contribuição com a revolta popular. Então, estou muito satisfeito de estar aqui hoje participando dessa audiência. Rick, nossa entrevista está chegando ao fim, mas só para finalizar, né, você vai tomar posse no início de janeiro, né, como vereador lá no Rio de Janeiro. Imagino, né, naturalmente, que essa vai continuar sendo sua principal bandeira, né, de atuação política, essa articulação pelo fim da escala 6x1. Mas quais outros temas, né, você pretende priorizar na sua futura atuação parlamentar? Isso é uma pergunta que me fazem constante. E eu faço questão de responder porque eu sou vereador, né? Eu preciso ter projetos municipais, né? A pauta fim da escala 6x1 é uma pauta federal. Já cheguei de forma diferente, porque algumas pessoas perguntam isso, e eu acho isso bom porque eu cheguei já pautando algo que é a nível nacional. Mas eu tenho a responsabilidade e o entendimento que eu sou um vereador e eu preciso ter propostas municipais. Então, além do fim da escala 6x1, que é a minha luta, né, oficial, eu também tenho projetos, né? Tive propostas, né? Tive propostas durante a minha campanha que vai se tornar projeto, que é lançar a tarifa zero, né, para que o trabalhador tenha transporte público gratuito aos domingos e feriados, como já é em São Paulo. A gente também tem um projeto de saúde mental para os trabalhadores, né, para que as UPA e as casas de saúde possa ter psicólogo o tempo todo, né, a semana inteira, para que os trabalhadores possam procurar, porque hoje é bem vago, tem uma vez no mês, a cada 15 dias, então a gente vai também lançar um projeto como esse a nível municipal para que o Rio de Janeiro atenda a classe trabalhadora, porque o Rio de Janeiro tem muitos trabalhadores com problemas mentais, com burnout, depressão, ansiedade, porque é uma cidade turística, é uma cidade onde a escala 6x1 reina, ali na Zona Sul, na Barra, tem muito comércio, muitos hotéis, onde essa escala é a única que tem como certo. Então a gente vai priorizar a saúde mental dos trabalhadores, o transporte público gratuito aos domingos e feriados, e também a gente vai lançar um podcast popular de denúncias, né? Para que a gente faça essa triagem, para que a gente chame o trabalhador, a gente vai montar bancas de até
trabalhador que quer fazer uma denúncia, que quer falar de algo que está acontecendo na sua empresa, mas tem medo e não tem amparo, o meu gabinete vai fazer essa triagem até o Ministério do Trabalho ou até o sindicato que seja, mas a gente não vai aceitar que nenhum trabalhador venha até a gente e não seja ouvido e que essa demanda não seja levada para frente. E certamente estamos vendo também outras questões municipais para a educação. Por hora não tem uma proposta concreta para a educação, mas estamos estudando também. Mas, para além de tudo isso que eu falei, vai ser um mandato de rua, de estar nos pontos de ônibus, de estar nas rodoviárias, de estar ali cara a cara com o trabalhador, procurando entender o que está acontecendo no seu dia a dia. Muitíssimo obrigado por essa entrevista aqui na TV Assembleia de Minas Gerais. Eu que agradeço. Eu conversei com Rique Azevedo, vereador eleito pelo PSOL no Rio de Janeiro e fundador do movimento Vida Além do Trabalho. Falamos sobre a proposta legislativa que prevê o fim da escala 6x1 no Brasil, as mobilizações sociais, resistências no horizonte e os possíveis impactos da medida. O assunto pautou uma audiência recente da Comissão do Trabalho aqui da Assembleia. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.